Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma madrugada em um momento de reflexão com vocês, para que a nossa fé e esperança eterna sejam edificadas. O versículo hoje, os dois versículos hoje para nossa breve meditação, encontra na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, quero ler com vocês capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim, a palavra: porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu nunca pensei na vida como sabe, eu sempre me questionei muito com relação a tudo isso que nós vivemos, essa loucura, o ativismo que é imputado pelo capitalismo, onde nós somos condicionados cada vez mais mentalmente a ter do que a ser. E esquecemos daquilo que C.S. Lewis diz para nós, que nós somos espíritos tendo uma experiência carnal. E muitas vezes, porque o que nós vemos são justamente isso que Paulo está falando, a nossa roupa, o nosso corpo é o que nós vemos, e muitos de nós se movem por aquilo que vê e não por aquilo que sabe. Esquecemos das realidades que nos cercam, como por exemplo a espiritual. Eu não creio que nós estamos aqui para levantar, acordar, trabalhar, pagar boleto, aí tomamos um café da manhã, aí trabalhamos mais um pouco, chegamos, almoçamos, aí pagamos boleto, voltamos para o trabalho, ganhamos mais dinheiro para chegar em casa um pouco cansado, por isso ele fala gememos, e pagamos mais um pouco de boleto e vamos dormir. Não, meu irmão, não, minha irmã, a vida é muito mais que isso, a vida é eterna. Paulo chega a dizer que nós não ficaremos despidos, nós não seremos espírito sem corpos, não seremos uns meros fantasmas. Vamos ler novamente, olha o que ele fala, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos, ele fala assim no versículo 4, enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. E esse é um fato, que esse corpo, ele abriga a dor, abriga a morte que entrou por causa do pecado. Mas o Senhor, ele nos deu a clara evidência que só se atinge por meio da fé, da ressurreição total, ou seja, plena dos mortos, a vida plena do outro lado, irmãos. E só se atinge isso pela fé. Logicamente, a ressurreição de Cristo, ela aponta justamente para essa esperança da ressurreição eterna, que só conseguiremos por meio da fé. Por meio da fé, irmãos, é uma realidade espiritual. Ele fala em João 14:1, não se perturbem o vosso coração, na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele chega a dizer para os discípulos que o caminho nós já conhecemos, mas enquanto nós estivermos aqui, nós sofreremos, irmão. Nós passaremos por lágrimas, plantando e colhendo justamente a eternidade. Mas os nossos corpos, os nossos espíritos não ficarão lá vagando, não terão um corpo reluzente e glorioso. Inclusive, um indício de que esse corpo é muito mais poderoso foi a volta do Senhor Jesus, quando ele visitou os discípulos. A palavra diz que ele apareceu, o que dá a entender, meu irmão, que ele pode ter atravessado a parede, ou até mesmo teletransportado para dentro de onde os discípulos estavam. Ele chegou no meio, a palavra fala, e está em João capítulo 20, e falou: paz seja convosco. Essa é uma ideia de que será um corpo muito mais poderoso e, logicamente, não sujeito mais ao domínio do pecado. E por isso nós podemos ter a certeza, como o mestre sempre disse a verdade, de que essa verdade é mais uma contida nas escrituras, que nós possamos nos apegar. Se você nunca pensou naquilo que terá do outro lado, irmão, eu convido você a fazer uma reflexão, convido, minha irmã. Sinceramente, eu tenho pensado cada vez mais nessas coisas. E as palavras de Apocalipse 21, versículo 4, elas dizem para nós e começam a fazer muito sentido, que fala que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Lá não haverá mais morte, mais dor, mais angústia. Eis que as coisas velhas já passaram.
Eis que agora se faz tudo novo, Deus faz tudo novo e Ele enxugará a lágrima. Vamos orar para que o Senhor desperte em nosso coração eternidade? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, para que nós venhamos cada vez mais, Pai, colocar os olhos no alvo, a vida eterna, Pai, viver para sempre, aonde o Senhor será o sol e aonde não haverá dor e angústia. E o melhor de tudo, Pai, não haverá pecado, não haverá, sabe, trapaça, mentira, maldade. E muitas vezes quando nós pensamos nisso, Senhor, nós pensamos muitas vezes que chega a ser até algo que possa ser um pouco fantasioso, Senhor. Mas nós queremos que o Senhor cada vez mais venha dando convicção ao nosso coração, plantando eternidade nele, para que nós tenhamos a vontade de ser arrebatados e ir morar com o Senhor no céu. É o que nós te pedimos hoje e oramos em nome de Jesus. Planta eternidade em nós. Por isso eu termino dizendo, meu irmão, para você também, minha irmã, você não precisa de momentos, você precisa de eternidade. Que essa palavra possa vir a edificar a nossa fé. Até uma próxima. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.